Então agora eu vou falar de arquivos textos. Arquivo texto para mim é um ponto muito importante porque é onde a gente vai armazenar normalmente os nossos resultados, né? Quem for trabalhar com qualquer coisa, tipo em Python, qualquer coisa em qualquer tipo de programação, é só que você pega um arquivo, faça um procedimento, sei lá, pega um arquivo cheio de dados e você quer calcular a média daquilo tudo. Você lá pega lá os dados e transforma lá, usa o arquivo lá, armazena os dados em uma lista, e aí faz todo aquele cálculo, depois você quer salvar essa resultado em algum lugar, e você tem que armazenar em um arquivo, né? Você tem que abrir um arquivo, que é manipular o arquivo texto, para poder abrir ele, ler ele, depois salvar aquilo em outro arquivo texto, em outra informação. Então, isso aqui vai ser primordial para aqueles que querem usar a Python de forma, assim, trabalho, a pesquisa, a qualquer tipo de momento, né? Arquivo texto é primordial. Então, vamos lá no arquivo texto. Então, o arquivo texto é uma sequência de caracteres organizada em linhas que reside em uma área armazenada, uma área de armazenamento, seja disco rígido, pendrive, CD. Então, sempre tem um nome, é um lugar onde guarda normalmente as nossas informações. No meu computador, eu tenho alguns discos rígidos. Eu tenho esse disco rígido aqui, que é o disco local C. Eu tenho esse disco local G, esse novo volume, que é o disco local G. Tenho também meu HD externo. Então eu tenho vários lugares que eu armazeno minhas informações. E posso também armazenar aqui dentro arquivos textos. Realmente que vamos utilizar bastante em programação em Python. Mas preste atenção na ideia de que é uma sequência de caracteres. Então, o arquivo texto eu posso imaginar como uma sequência, que nem eu imaginei lá o string. Então, é uma sequência de caracteres. Eu posso imaginar um arquivo texto como sendo um string gigantesco. Literalmente isso. Organizado em linhas, onde cada linha do meu arquivo de texto vai ser uma lista. Então, você vai ser um índice da minha lista. Então, nós trabalhamos com arquivo texto do tipo TXT, que é bastante utilizado no armazenamento de dados. Outro tipo de arquivo texto muito utilizado é o CSV, que é um arquivo de texto separado por vírgula. Não vou falar disso aqui agora, vamos falar disso aqui lá no final do curso, quando eu for falar sobre o Pandas, sobre os módulos NumPy e Pandas, são módulos especiais para área científica, também para área de trabalho, mercado. Voltar mesmo a quem quer usar Python para trabalhar de verdade, fazer trabalhos de pesquisa mesmo, coisas assim, bem boladas. Veremos algumas funções que nos permitem trabalhar com os arquivos TXT, seja ler, editar ou criar. Não vou trabalhar com CSV agora, CSV eu vou trabalhar depois. Então, antes de falar de arquivo texto, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é um arquivo meu texto de exemplo. Esse arquivo está dentro da documentação de vocês, está dentro dos documentos. Veja que nesse arquivo aqui, deixa eu ver se eu consigo exibir aqui. Aqui eu tenho um arquivo aqui com 5 linhas, 5 linhas. Cada linha contém uma frase, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Esse é um arquivo TXT, que eu abri no bloco de notas. E eu vou dizer que cada linha disso aqui, quando eu abrir esse arquivo mesmo, quando eu fazer a leitura desse arquivo, que eu vou mostrar pra vocês como é que faz, cada linha desse meu arquivo vai se tornar vai ter uma posição em uma lista. Então, um arquivo texto eu posso imaginar como sendo uma lista e cada linha é uma posição da minha lista. Então, isso vai ser muito útil para vocês imaginarem como vão fazer a leitura desse arquivo texto. Então, literalmente, o arquivo texto é uma lista onde cada linha é um índice. Então, aqui eu tenho o índice 0, 1, 2, 3, 4. Igualzinho nós temos lá na nossa lista, na sequência. Então, nós vamos usar esse arquivo texto como exemplo, no caso do nome exemplo arquivo texto, né? exemplo TXT, para nosso estudo com arquivo texto. Então, abrindo o arquivo texto. Como eu abro um arquivo texto? Para abrir o arquivo texto, eu tenho que atribuir todo aquele arquivo a uma variável. A variável é igual para função, é igual para objetos, tudo em Python é um objeto. Então, essa variável, eu posso atribuir esse arquivo texto a uma variável chamada dado,
e depois atribuir a dados outra coisa. Eu vou perder tudo que está dentro do meu dados que eu armazenei. Então, a variável aqui também segue o mesmo padrão que a gente definiu lá no começo do curso, de nome de variáveis, né? Nome das variáveis, como é que eu vou definir? Isso não vai serve para qualquer coisa. Então, o nome que você usar aqui não pode ser usado por outra variável para você não ter problema. Então, para abrir, eu boto variável, boto o sinal de atribuição, que é igual, open, o caminho do arquivo. O que eu quero dizer com o caminho do arquivo? Quando vocês abrem um arquivo, uma pasta dentro do computador de vocês têm essa aba aqui em cima, que é uma aba de é um caminho do arquivo, de onde o arquivo está armazenado. Esse meu arquivo está no local C, na pasta usuários, que está na pasta de aulas, está na pasta de documentos, está na pasta de GitHub, está na pasta de introdução, na página 3 e na pasta data. Esse aqui é o caminho do meu arquivo. Esse caminho eu vou explicar como é que você usa, mas na maior parte das vezes os arquivos sempre estarão na pasta de trabalho, na pasta onde estará as funções. Então eu não vou atentar ainda ao caminho, vou explicar essa coisa do caminho mais nos exemplos, como eu escrevi esse caminho meu usando o meu Google Colab, porque o caminho que vamos usar, que é usado em Python, que é usado em Linux, são diferentes, e também é diferente como é usado no Colab. Então, o Colab é muito parecido com os caminhos utilizados no Linux. Então, não vou falar sobre isso aqui agora porque é mais complicado, mas atente que isso aqui é o caminho do arquivo. O caminho dele vai ser data, e no caso, como exemplo, né, vai ter uma complementação aqui, né, que vai ser complementação referente a exemplo. Então, esse aqui é o caminho para o arquivo exemplo.txt. Isso aqui tudo. Esse é o caminho. Bom, aí nós vamos ter o caminho do arquivo e o modo de abertura. Então, o modo de operação para arquivos são o modo R, que é apenas leitura, que se não demos o primeiro modo vai ser o modo de leitura, que é o read. Nós temos o modo de escrita, que é o write, é o W, e o modo de append, que é escrita no final do arquivo, que é eu botar um append é botar algo no final do arquivo, né? É um anexar, é um anexo, né? Vou anexar no final do arquivo, sempre no final. E também temos o modo R+, que é a leitura escrita, não vamos ver aqui, porque é um método um pouco mais complicadinho, então, e não muito utilizado, né? Então não vamos ver esse método aqui no nosso curso. Então vamos ver os exemplos de como do uso de dados, né? É mais complicado eu fazer esse exemplo escrevendo código. Tentei colocar um exemplozinho básico para como vai ser feito esse comando, para poder não ser feito. Para não só falar aqui que tem maluco sobre cada coisa e vocês não verem na prática como funciona, né? Então nós temos aqui o comando dados igual open. Aí eu vou colocar entre aspas o nome do arquivo, vírgula, o tipo de módulo que eu quero abrir. Eu quero abrir no módulo read, né? Então se eu tentar abrir um arquivo no modo read, então caso o arquivo exista, abre o arquivo txt teste.txt no modo leitura. No modo escrita. Então abre no modo leitura. A leitura começa sobre o primeiro caractere da linha do arquivo. Então ele vai começar a ler a partir do primeiro caractere, da primeira linha, do primeiro tracinho lá de trás. Caso não exista, caso um erro file not found erro. Então nesse caso aqui eu não tenho, ó, veja aqui na minha pasta, eu vejo que como caminho aqui não é exatamente igual ao caminho que tá aqui, né? Meu caminho é exatamente, só coloquei isso aqui. Por que eu faço isso? Porque o meu arquivo do curso está na pasta introdução a Python, tá? Essa parte aqui. E o arquivo que eu quero ver se existe o arquivo aqui dentro dessa pasta. Então, se eu estou trabalhando com essa parte aqui, então eu não preciso botar esse caminho aqui inteiro, né? Não preciso botar esse caminho inteiro aqui dentro. Eu posso abreviar, já que o meu
curso, o meu documento que está aberto, está nessa pasta. Esse aqui é meu documento, que está aberto aqui, ó, curso. Está nessa pasta aqui. Eu consigo abrir qualquer pasta aqui dentro dessa pasta. Qualquer pasta fora, eu teria que escrever o caminho completo. E eu escrevi o caminho parcial porque eu estou dentro dessa pasta aqui e posso acessar qualquer pasta daqui de dentro. Então, eu quero ver se eu tenho um arquivo data aqui dentro. Veja que aqui no arquivo data eu não tenho nenhum teste.1, teste underline .txt. Se eu tentar abrir esse arquivo, veja que ele vai dar um erro de arquivo não encontrado. Então, o arquivo não existe dessa minha pasta. Esse arquivo texto1. Então, eu também posso tentar abrir o arquivo no modo escrita. Então, quando eu tento abrir no modo escrita, né, que eu boto só o W aqui do lado, caso o arquivo exista, lembre-se que quando eu leio e atribuo isso a dados. Quando também eu escrevo, eu também atribuo a dados, porque isso vai ser importante, porque quando eu quiser escrever no arquivo de verdade, quando eu comando para escrita, os comandos escritos vão depender da minha variável dados. Quando estou fazendo leitura, eu tenho métodos para leitura, então os meus métodos para leitura, eu preciso da minha variável dados para isso, que nem eu fiz da string, que eu pegava uma string, eu pegava lá do nome da variável da string para aplicar sobre ela um método. Então eu preciso também do nome da variável para aplicar o método sobre os arquivos que eu abri. Então aqui o arquivo texto, escrita. Então se o arquivo exista, caso o arquivo existir, se eu abrir ele no modo escrita, ele apaga o conteúdo total do arquivo teste.txt e abre o arquivo no modo escrita. A escrita começa no início do arquivo. Caso o arquivo ele não exista, ele vai criar um arquivo diretório e abre o arquivo no modo escrita. Escrita começa no início do arquivo. Se ele existir, ele apaga tudo que está lá dentro e vai ver tudo desde o começo. Se ele não existir, ele cria para mim. No exemplo aqui, se eu botar para rodar esse código, que eu não mudei aqui, né? Eu tenho que botar aqui no W, não botei aqui. W, e eu rodar agora o código, ele vai rodar e ele vai abrir vai criar aqui dentro, ó. Veja que aqui, ó, arquivo teste-2 sem nada dentro, é um arquivo vazio. Aqui não tem nada aqui dentro. E se eu quiser também posso abrir o arquivo no modo append, que o append faz diferente do modo escrita, né? Ele abre o arquivo txt, teste.txt, no modo de anexo sem apagar o conteúdo atual. Então tudo que está escrito lá dentro, estranho. Então tudo que tiver apagado, tudo que tiver dentro do meu arquivo, não vai ser apagado. A escrita vai começar no final do arquivo, então ele vai criar uma nova linha no final do arquivo, vai começar a escrever a partir de lá. Então anexando novas informações. Caso o arquivo não exista, ele vai abrir o arquivo no modo anexo e vai criar o arquivo e abrir o modo anexo. A escrita vai começar no final do arquivo, que no caso é o início. Então, se eu rodar aqui agora no modo append, não ele usa muito o append, mas o append é importante saber que ele existe, né? Veja que ele também criou aqui o arquivo novo, arquivo 3. A diferença é que o do W ele também cria, se não existir. O A e o W criam se não existir, mas o W apaga se tiver conteúdo dentro. O A não, o A só anexa novas informações.